Olá pessoal, aqui é o professor Wellington, e aqui junto também está a professora Maíra. Estamos juntos aqui no desafio de promover essas aulas, realizar essas aulas online junto com vocês. Estamos aqui gravando esse vídeo para poder tentar explicar o que é função afim, para que vocês não fiquem ociosos por aí e ao mesmo tempo possamos promover o aprendizado de vocês e assim também nós estar realizando o nosso trabalho. Espero que vocês possam entender, compreender. Nós estaremos também via WhatsApp, tirando as dúvidas de vocês, e à medida que vocês irão assistir o vídeo, depois vocês vão tirando as dúvidas, comentando nos grupos de WhatsApp, a qual eu e a professora Maíra estaremos inseridos para poder estar sanando as dúvidas de vocês. Nós teremos uma semana para poder realizar essas atividades e teremos o dia todo para que vocês possam estar interagindo conosco e nós sanando as dúvidas de vocês assim que elas forem surgindo. Pois é, então vamos lá. Função. Toda função afim, ou chamado também de função do primeiro grau, ela é definida a partir de y, que é igual a x mais b. Toda função é definida como x é igual a ax mais b, onde esse y e esse x eles são chamados de incógnitas, ou termo desconhecido, ou variáveis. Então pode chamar desses três termos, o y e o x. O a e o b são chamados de coeficientes. A e B são chamados de coeficientes. Então, quando a gente fala coeficiente A, é aquele termo que está ligado ao x. Coeficiente B, aquele que não está ligado a nenhuma das variáveis. Nós vamos utilizar esse termo variáveis para nós nos relacionarmos com o y e com o x. Então, a variável y e a variável x. Ok? Uma outra coisa também que deveremos estar atento que y é igual a x mais b, aonde o x nós vamos chamar ele de termo independente, e o y de termo dependente. O x ele é independente, o y ele é dependente. Isso porque, dependendo do valor que será atribuído a x, ou o valor que será inserido a x, muda o valor do y. Então, por isso, ele é independente. Ele assume vários valores
E o valor que o x assumir é que vai determinar o valor do y. Isso nós veremos nos exemplos a seguir. O exemplo, aqui vamos dar o exemplo de por exemplo, de uma bomba d'água levando água para uma caixa d'água. Esse exemplo vocês poderão estar acompanhando também vendo no livro de vocês, na página 74. Página 74. Aqueles que não tiverem o livro, nós estaremos também tirando a foto das páginas e postando via WhatsApp para que vocês, na hora que estiver acompanhando, assistindo o vídeo, vocês possam estar acompanhando as imagens no livro. Então vamos no livro. Ele coloca o seguinte, né? Que tem uma caixa de água potável utilizada em uma propriedade rural, e essa caixa d'água, ela tem uma capacidade, a bomba de água, ela tem uma capacidade de jogar dentro da caixa de água 15 litros de água por minutos. Então ela tem a capacidade de jogar 15 litros de água por minuto. E a caixa de água, quando ela começa a baixar o nível da água, e quando o nível chega a 250 litros, essa bomba dispara. Ou seja, ela liga e começa a jogar dentro da caixa de água 15 litros de água a cada minuto. Então nós temos que joga 15 litros de água por minuto, e sendo que essa bomba é disparada quando ela tem 250 litros de água. Vamos lá. Então, o que isso tem a ver com função? Isso significa dizer o quê? Que a quantidade de água que vai estar dentro da caixa d'água vai depender da quantidade de minuto que a bomba ficar ligada. Aí eu pergunto a vocês, se a bomba ficar ligada, imaginemos que a bomba ficou ligada por um tempo de 10 minutos. Se ela ficou ligada num tempo de 10 minutos, quantos litros de água terá dentro da caixa d'água? Então nós podemos pensar na seguinte forma: dentro da caixa de água tem 250 litros, mais 1 minuto ela joga 15 litros, em 2 minutos já vai jogar 30 litros, em 3 minutos 45 litros, ou seja, basta então nós pegarmos a quantidade de litros e multiplicar pelo tempo. Então, quanto vai ter lá? Eu vou ter 15 litros vezes a quantidade de tempo, que é 10 minutos. Então, quanto de água terá dentro da caixa? Terá o 250. Lembrando que nessa expressãozinha eu não posso somar o 250 mais o 15, mas antes eu tenho que fazer a multiplicação para depois resolver a soma. Então conservo o 250 e 15 vezes 10 dá 150. Basta colocar o zero na frente do 5 e nós multiplicamos por 10. Então 250 mais 150 dá
400 litros. Então, isso significaria dizer que após 10 minutos a bomba ligada, dentro da caixa de água teria agora 400 litros. 150 litros que ela jogou dentro da caixa d'água durante os 10 minutos e mais os 250 litros de água que já tinha dentro da caixa d'água. E como nós podemos sistematizar isso daqui na forma como função, na forma, colocar ele na forma y é igual a ax mais b. Então, temos que y é a quantidade, vai ser a quantidade de água que vai ter dentro da caixa, quantidade total de água. Quanto de água tem dentro da caixa? Y. A seria quem? Seria o tempo, seria a quantidade de litros, a quantidade de litros que a bomba vai jogar, quantidade de água que a bomba vai jogar dentro da caixa durante o tempo que ela ficar ligada, ou seja, 15 litros. Então ela vai jogar 15 durante um tempo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então ele é variável. Então, por isso nós chamamos o x de variável. Então durante um certo tempo, x mais b. Que esse b é a quantidade de água que já se encontra dentro da caixa d'água, 250 litros. Então aqui nós montamos o que nós chamamos de uma função afim. Ao invés de colocar também o x e y, você pode colocar outras variáveis. Então, vamos colocar o y por L, quantidade de litros que vai ter dentro da caixa de água. Depende de quem? De quanto tempo, x, então bota o t, tempo, mais 250. Então, com essas letras, a gente melhora o problema, porque a gente indica que quantos litros tiveram dentro da caixa d'água durante o tempo. Se ela ficar desligada durante 1 minuto, então vai jogar dentro da caixa d'água só 15 litros, 15 vezes 1, 15, mais os 250 que tem, então daria 265 litros de água. Então, esse T é a variável independente. O L é a variável dependente. Por que ela é dependente? Quanto de água vai ter dentro da caixa d'água? Depende do tempo que a bomba ficar ligada, como exemplo. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, outro exemplo, para ter o tempo igual a, vamos colocar aqui 5 minutos. 5 minutos. Então, para o tempo igual a 5 minutos, então agora você pode pegar esse aqui e substituir o T aqui. Então, L seria igual a 15 vezes T, o tempo, 5 minutos, mais 250. Então, teríamos aqui 5 vezes 15. Então, multiplicando 5 vezes 5, temos 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, e 2 que foi 7. Mais os 250. Seria igual 75 mais 250, 325. Que é o 325 é o quê? É a quantidade de litros de água que terá dentro da caixa d'água. 325 litros. Vamos lá. Agora vamos pensar numa outra situação. Vamos pensar no inverso. Como seria o inverso?
Imaginemos que você ligou a caixa d'água e a caixa d'água lá ela tem os níveis que você identifica a quantidade de litros que tem dentro dela. E você deixou a bomba ligada e quando você percebeu, já tinha uma quantidade de água lá dentro. Então imaginemos que você viu lá e no nível estava marcando que a quantidade de litros de água lá na caixa d'água tinha 550 litros de água. Aí você se pergunta, nossa, mas quanto tempo então? Quanto tempo essa bomba ficou ligada? E aí, teríamos como descobrir a quantidade de tempo que a bomba ficou ligada? Você verificando que lá dentro da caixa d'água tem os 550 litros de água? Então, como nós faríamos isso? Aqui segue a mesma ideia. Assim como lá nós tínhamos a quantidade de tempo que a bomba ficou ligada e substituímos na variável x, que representa tempo, assim também como nós temos a quantidade de litros, nós substituímos na variável y, que representa o número de litros de água que tem dentro da caixa d'água. Então basta substituir. Então substituindo 550 no lugar do y, temos 550 litros, que vai ser igual a 15x mais os 250. Aqui temos de uma função afim, uma função do primeiro grau, nós chegamos numa equação do primeiro grau. Para resolver essa equação, a gente traz o que não é variável, o que é variável para um lado, e o termo independente, que é aquele termo que não tem variável, a gente leva para o outro lado. Então temos, eu vou passar o 250 para cá, fica 550, e a gente percebe que ele está somando. Então quando ele muda de membro, ele muda a operação, tá somando, vem subtraindo 250 e seria igual ao 15x. Então isolamos a variável e aqui só tem os termos independentes. Então resolvemos isso aqui. 550 menos 250 dá 300. 300 é igual a 15x. Agora temos 15x é igual a 300. Nós não queremos saber 15x, nós queremos saber 1x, um tempo. Então 15 está multiplicando, é só nós passarmos para cá dividindo. Agora fazemos uma divisão. 30 dividido para 15 é fácil, 2, porque 2 vezes 15, 30. Esse zero a gente só acrescenta aqui embaixo, que é igual a x. Então nós temos que x representa o tempo, então nós podemos concluir que o tempo que a bomba ficou ligada foi de 20 minutos. Esse foi o tempo total que a bomba ficou ligada. Então, durante 20 minutos, ela ligada conseguiu colocar dentro da caixa de água a ponto do nível dela subir a 550 litros. Ok? Então, fica aqui essa primeira parte. E nós iremos passar, então, atividades para vocês pelo WhatsApp, dando essas atividades para que vocês possam fazer esses procedimentos e depois você está devolvendo essas atividades para nós nesse primeiro momento, nesse primeiro dia, ok? E lembrando também que essa atividade é todos os primeiros anos
da Escola Tancredo, primeiro A, primeiro B e do primeiro C, que é a professora Maíra, que trabalha com o primeiro C. Estamos aqui nós desenvolvendo isso juntos e que possa dar certo no final.